As nossas primeiras palavras de agradecimento são sempre a Deus pela oportunidade nessa encarnação de estarmos em contato e estudo com a doutrina espírita, que nos desperta a cada dia a nos observar, a nos perceber. Agradecemos também à sociedade, espírita aqui de Bragança Paulista, o convite carinhoso que nos foi feito, a lembrança, da gente para fazer esse estudo. Fico muito agradecida, sim, e é um prazer nos deslocar para conhecermos novos amigos, um novo grupo que tem vontade de estudar também, como a gente tem. Nós buscamos sempre observar nos estudos a questão não de trazermos alguma coisa que não foi dita, porque isso não existe, Kardec trouxe tudo o que a gente precisava trazer, junto com a espiritualidade. Mas cada um que traz um estudo faz uma percepção, joga uma luz sobre o foco que geralmente a própria criatura tem mais dificuldade. Eu costumo dizer, em todos os estudos, que o ouvido mais próximo de mim é o meu mesmo, da minha boca. Então é para ver se a gente aprende. Eu acho que por isso que a gente repete tanto, a gente faz tanto estudo, é para ver se a gente realmente consegue compreender isso. Então nós temos assim uma felicidade muito grande quando temos a oportunidade de compartilhar alguma coisa que é difícil, no sentido de mudança, de esforço e mesmo de raciocínio junto a essa espiritualidade. Então nós trouxemos o tema que se chama Influência Oculta dos Espíritos em Nossos Pensamentos e Atos. Esse tema, ele consta no Livro dos Espíritos. A partir da questão 459, nós iniciaremos a nossa abordagem com uma pergunta de Kardec, que pergunta assim: influem os espíritos em nossos pensamentos e atos? E a espiritualidade responde: muito mais que imaginais. Influi a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. Olha, isso é forte. É muito forte. Então, às vezes, a gente tem essa dúvida: qual a diferença de ter espírito, não ter espírito, entender isso? Olha a questão aí da influência em nossa vida, porque se influi nos nossos pensamentos e atos, ou seja, influi de ordinário quase que totalmente em nossas vidas. Então, o estudo nós procuramos dividir em 3 áreas, falarmos sobre a comunicação, a base dessa comunicação espiritual, para nós podermos prosseguir. Primeiro a gente tem que entender como que é a base dessa comunicação, como é que ela se processa, quais são as regras dessa manifestação espírita, porque existe uma regra, a gente precisa conhecer dessa regra e os mecanismos utilizados por alguns desses espíritos, porque esse tema vai falar sobre a influência negativa. Porque influência existe, mas o tema em questão é a influência negativa. Se existe uma influência, se existe um mecanismo, nós também precisamos conhecer qual o recurso terapêutico. O que nós podemos fazer? Então, buscamos assim desenvolver esse estudo que que tem como objetivo nos esclarecer, nos alertar sobre essa influência sutil, muitas vezes, dos espíritos em nossas vidas. E nós, quando aprendemos a discernir, a perceber, a ampliar a nossa sensibilidade, a gente fica mais vigilante. Ou pelo menos a gente não pode mais dizer que não sabia,
porque a gente sabe como isso ocorre. E isso vai ocorrer com todos nós. Não existem privilegiados que estejam fora desse sistema, mas cabe a cada um entender, aprender e a se movimentar diante dessas influências. Então, podemos começar nos lembrando, primeiramente, que nós nos encontramos todos mergulhados dentro do fluido cósmico universal, né, que chamamos ali, né, de FCU, muitas vezes em estudo, que é a matéria base, é a matéria primeira, onde vai dar origem a todas as matérias. Então, nos imaginemos assim, dentro de um aquário, né, universal. Estamos dentro desse fluido, nos movimentamos dentro desse fluido, dessa matéria. E nós imaginamos, separadamente disso, quando a gente pensa no espírito, tanto o desencarnado quanto o encarnado, que somos nós aqui, espíritos encarnados, e a gente vai lembrar também que nós não estamos trancados dentro de uma caixa, apesar desse corpo físico. Nós irradiamos constantemente as nossas emanações, as nossas vibrações mentais. No desenho ali se encontra pelo cérebro, mas é por todo o nosso corpo. Nós vibramos constantemente. É isso que nós temos que perceber. Nós não estamos trancados aqui dentro. O pensamento não é só trancado aqui dentro. Ele está irradiando como se nós fôssemos, né, aquela lâmpada, aquele abajur, mas que não está ofuscando em nada a lâmpada. Ela continua irradiando. Essa irradiação que a gente chama, né, que a gente emite, essas vibrações, são os nossos pensamentos. E às vezes a gente fala assim, puxa, então meu pensamento, ele vai vibrando, ele vai irradiando tudo aquilo que eu sinto, que eu acho, e aí ele vai se encontrar aonde? Junto a outras criaturas. Aí eu falo assim, como é que esse pensamento chega até lá? Então vamos lembrar que nós falamos aqui que nós estamos todos junto ao fluido cósmico universal, ou seja, nós estamos dentro de fluidos. Então o fluido é justamente o responsável por carregar o pensamento. Então a gente imagina aquele pensamento tipo, às vezes, é um carrinho, né? Que está levando ali o que a gente pensa e o fluido está movimentando e levando. Então a gente fala assim, tem gente que utiliza o fluido, que sabe utilizar o fluido, que tem uma vontade firme, esse pensamento sai assim. E tem outros que tem aquela vontadezinha, que aquele fluido, né, vai meio que capengando, vai levando. Então nós temos que entender que o fluido ele carrega esses pensamentos, mas a força, o motor disso se encontra em nossas emanações, nas nossas irradiações, da força que a gente possui, que vai movimentar essa gama de pensamentos, de sentimentos, de emoções. Então, é através desse fluido que os pensamentos serão transmitidos. Para quem? Para os espíritos. Que espírito? Encarnado e desencarnado. A gente sempre tem que lembrar. Por que a gente faz essa separação? Porque aqui no estudo a gente vai trabalhar muito sobre o desencarnado. Mas a gente tem que entender que somos espíritos. Quer na matéria, quer fora da matéria. Então esses pensamentos, eles não têm barreira. Por isso que podemos, né, em nossas preces, ser vinculados, chegar a espíritos que se encontram em esferas muito superiores à nossa. Há corações queridos que moram muito longe da gente. Por quê? Porque são os fluidos e para eles não vão ter bloqueios, paredes, nem distância.
Quando a gente vê e fala muito em fluido, né, eu peguei essa figura que eu achei interessante ali do inspira e expira. Porque a gente pensa em fluido e fala assim, nossa, fluido então é aquele negócio quando a gente chega num lugar e diz assim, nossa, isso aqui está pesado, esse fluido está pesado. Tem gente que fala assim, né? Primeiramente, a gente tem que lembrar que o fluido é neutro. Neutro. O fluido não tem qualidade nenhuma. Mas ele recebe a qualidade daquele que está ali, a gente não falou? Irradiando. Então vamos reparar aqui uma coisa. Eu posso parar de respirar? Não. Eu posso parar de pensar? Não. Eu irradio constantemente. Então o tempo todo eu coloco pensamentos, sentimentos, emoções para onde? Para o ambiente que eu me encontro. Ele também e todos vocês também. Que tipo de pensamento eu estou aqui irradiando? Que tipo de pensamento vocês estão irradiando? Se na maioria de nós for os pensamentos positivos e bons, como será esse ambiente? Bom. Um bom ambiente. Um ambiente salutar, um ambiente propício a meditações, a reflexões, às preces, que busca, né, na sua homogeneidade, juntarmos, nos unirmos, pensando em Deus, pensando em Jesus, esse aqui. Então, nós chamamos de feixe fortalecido de pensamento. Mas saindo daqui, a gente pode se encontrar num ambiente que a gente pode estar pensando bem, mas a maioria das pessoas ali presentes pensa ainda de forma indisciplinada. E os espíritos, porque nós estamos o tempo todo, né, com vários espíritos ao nosso redor. Nós não trabalhamos sozinhos, nós não estamos sozinhos. Nós temos uma sociedade espiritual de encarnado e de desencarnado. Então aqui existem vários outros espíritos. Como é que eles estão pensando? Então no ambiente, a gente pode chegar a um ambiente que a gente está pensando bem, que a gente está pensando de forma edificada, e a maioria ali, como eu falei, indisciplinada. Como é que vai ser aquele ambiente? Um ambiente desagradável, que a gente vai falar assim, não estou me sentindo bem, eu não sei o que é. Mas não importa se está sentindo bem ou se está sentindo mal. Nós somos criaturas educadas e já entendemos que não vamos sair dos ambientes porque eles não estão de acordo como nós gostaríamos, porque ali também é uma oportunidade de aprendermos a ter resistência. E entender que se eu estou num ambiente que não está agradável a mim, aquele fluido passa por mim. Eu inspiro, eu absorvo a emanação fluídica do ambiente. Ela chega dentro de mim, o que eu faço? Eu coloco a minha pitada, eu coloco do meu jeito. Eu pego aquilo ali, transformo para uma coisa boa e passo para o ambiente. Então, muitas vezes, nós vamos decodificar algo que não é bom e vamos repassar o que é bom. Nós modificamos a estrutura do ambiente. Reparem que muitas vezes a pessoa chega num ambiente que ela não está gostando, ela percebe, ela sente aquela atmosfera espiritual e ela começa a entrar em prece e tudo aquele sentimento está passando por ela, está sendo filtrado, recebendo a qualidade da pessoa. Então, qual o tipo de fluido do ambiente? Varia ao infinito, porque todos nós colocamos da nossa qualidade particular, individual, nesse fluido ambiente. Por isso a responsabilidade do coletivo que nós precisamos ter. Porque somos, sim, responsáveis pela ambiência da casa espírita, da nossa casa, do local de trabalho, do nosso país, do nosso planeta. Então, se não está bom, é porque precisa ficar melhor e nós seremos esses agentes necessariamente que vão fazer essa mudança.
Então, olha a importância, principalmente, que eu falo, na nossa casa. Que tipo de pensamento a gente está jogando dentro do lar que a gente mora, que dorme, que cria filho? O que a gente está ligando à televisão? Que tipo de fluido está ali naquele ambiente? Que tipo de vocabulário está sendo utilizado ali dentro? Quais são, né, os pensamentos que eu me permito ter dentro da minha casa? É o local mais precioso, o local que eu moro. Então, muitas pessoas não têm, né, esse respeito pela própria casa. E vai perceber essa influência a ponto até, né, dessas emanações são nocivas a ponto de adoecer. Vejamos aqui. Quando a gente fala nessas comunicações, nós vamos agora colocar aqui a nossa mente para trabalhar do espírito desencarnado. Então, como é que ocorre a comunicação do desencarnado com os homens, né, com os encarnados? A comunicação, ela tanto pode ocorrer de uma forma ostensiva, como o próprio nome diz, através de um médium. Então, ela vai ser através da fala, ela vai ser através da escrita, de uma pintura, de algo que a gente possa falar. Está aqui a comunicação do espírito. Ele deixou aqui registrar. Ele pintou aqui num transe mediúnico, ele fez essa psicofonia, ele fez aqui essa psicografia e assinou. É ostensiva, a comunicação clara do espírito. Então, isso é uma das formas de comunicação. Outra, sem ser a comunicação ostensiva, nós temos a comunicação oculta. Ali a comunicação oculta, ali o bebê, né, rindo para o espírito desencarnado. É sutil. Olha, repara que é bem sutil. Então não fica aquela assinatura do espírito. Vou continuar. Quando a gente pensa em comunicação, é um processo, né? Comunicação é um processo. Tem que ter, primeiro, um emissor. Então, o emissor ali é o espírito desencarnado, que tem uma mensagem, que é o pensamento dele, é a forma como ele vê o mundo, a vida. E ele transmite ao receptor, que é o espírito encarnado. Repara qual é o canal dessa comunicação? O canal é o fluido. Então, o fluido transmitindo o pensamento do espírito desencarnado para o encarnado. Quando é que se dá a comunicação? Quando há o feedback. Quando o espírito encarnado registra a mensagem que o desencarnado quer dar. Ele registrou. Ele percebeu. Ali uma comunicação oculta. Então, ali é uma imagem, né, de uma moça sendo pressionada por dois espíritos. Ali a comunicação. Então, ela está registrando o desassossego muitas vezes. Por isso que a gente fala, é sutil. Então, muitas vezes, a pessoa começa aquele desassossego, aquele processo de angústia, de desencanto, de malquerência com a vida. É uma influência espiritual. Repare, é muito interessante, porque a gente fala assim, puxa, então, aqueles espíritos estão influenciando aquela moça? Sim. Mas, da mesma maneira, essa moça também pode influenciar esses espíritos. Porque não existe só passividade. Nós não falamos que nós irradiamos, então nós trocamos essas irradiações. Nós estamos aqui juntos. Vocês estão com o pensamento de vocês e eu estou aqui com o meu. Muitos podem tentar me influenciar pelo pensamento, eu vou tentar influenciar com o meu. E a vida é assim. O tempo todo nós influenciamos e somos influenciados. Existe essa troca. Essa troca a gente não pode dizer, eu não troco, eu não sou influenciado. Não tem como. A gente vive em sociedade, a gente vive numa sociedade de pensamentos. Então, esses pensamentos, essas energias são trocadas. E a gente fica pensando na questão da dúvida, né? A gente tem lá uma dúvida, quando chega essa influência. Afinal de contas, como é que eu vou saber se esse pensamento é meu ou se é lá de um espírito desencarnado?
Como é que eu vou saber? Como é que eu vou fazer essa percepção? Nós temos que lembrar que nós, de uma forma geral aqui, encarnados, nós estamos vivemos, né, numa situação espiritual que trabalhamos por estímulos, não é mesmo? Nós somos estimulados o tempo todo. Desde a hora que a gente acorda, a hora que vai dormir, a gente é estimulado. Então é uma pergunta que me chega, me estimula a pensar que resposta eu vou dar. Eu estou andando, eu vejo lá um outdoor, o que eu vou pensar daquilo ali? Vejo uma imagem, o que aquela imagem me diz? Chego no local mais simples, numa padaria, numa farmácia, num salão, e as pessoas estão conversando. E eu escuto lá a conversa delas, aquilo me estimula. O que eu vou fazer? O que eu acho sobre esse assunto? O que eu penso? Olha o estímulo o tempo todo. O que você acha disso? O que você pensa sobre isso? É assim que a vida faz. E disso? Você vai tomar café. Café puro ou café com leite? Você gosta de café fraco, forte ou do meio? Muita gente não sabe nem disso. Você gosta do feijão com tempero, com louro ou sem louro? Olha o estímulo. Eu nunca parei para pensar se eu gosto. Que bom, então pensa aí agora. A vida toda é tudo que a gente está descobrindo, até sobre a gente. Que muitas vezes a gente fala assim, qualquer coisa para mim tá bom. Não é não, porque às vezes a gente não parou nem para pensar qual é que a gente quer, né? Então é o estímulo que nos faz pensar, o que eu gosto? Como é que eu sinto essa situação? E o que acontece quando eu não sei responder? Alguém responde. É fácil fazer essa experiência. É só sair com pessoas bem jovens para comer uma pizza. Aí você fica assim pensando o que você vai escolher. Aí quando você vê, já escolheram por você uma pizza com um sabor, né, que você nunca imaginou nem que existia. Você fala, mas meu Deus, né? Você demorou para escolher, eu escolhi por você. Principalmente quem tem filho mais novo, é rapidinho isso, né? Então toda vez que a gente não assume, não diz o que quer, o outro toma a dianteira. Por isso a gente tem que começar a fazer, o que eu gosto? Então, esse estímulo nos vai chamar o quê? As nossas experiências, que é o nosso arcabouço moral e intelectual, que nós trazemos das outras reencarnações. São essas lembranças, são essas intuições, é aquela coisa. Como é que você sabe isso? Eu sei porque sei. Como é que você sabe fazer? Eu sei. Já nasci sabendo fazer isso aqui. É o nosso arcabouço moral. Então a gente vai ver às vezes crianças, né, pessoas bem jovens, com respostas bem maduras. O arcabouço moral é daquele espírito. Então, o estímulo muitas vezes vai encontrar em mim a minha experiência. Eu sei sobre aquele assunto. Então, aquele pensamento é meu. Eu trabalho naquela área, eu conheço aquela área. Mas o espírito veio aqui te dar uma opinião. Olha, dependendo do espírito, o conhecimento dele sobre aquele assunto, eu fico com o meu. Porque muitas vezes eu tenho mais experiência naquele setor do que aquele espírito. Não é pelo fato de ser o desencarnado que ele vai ter mais conhecimento do que o meu. Então, naquele setor ali, olha, eu tenho essa experiência, eu tenho esse conhecimento. Olha a importância dessa experiência, da gente saber aquilo que, olha, isso aqui eu sei, isso aqui eu já fiz várias vezes. Mas eu sou estimulado, procuro aqui dentro da minha cachola, né? Eu não tenho a minha experiência. É igual aquele programa. Você sabe responder? Não? Você passa ou pergunta para os universitários? Não tinha um programa aqui assim? Aí a gente pergunta para os universitários. Tá ali a moça, na hora da prova, né? É a hora que você fala, meu Deus, o que eu respondo aqui? Então, é o momento que vão chegar as inspirações. Então a gente repara que no momento do estímulo, muitas respostas nos acordem. Então ali o anjinho e o diabinho, aquela figura meio, né, já secular, aquelas duas figuras, aquela ideia boa e aquela ideia ruim. Aí eu penso, mas eu tenho minha experiência ou não tenho? Então eu tenho que buscar essa inspiração. Eu vou aceitar muitas vezes sem ter pedido a opinião de um espírito. É nesse momento aqui,
Por isso a importância da prece. Quando eu direciono o meu pedido a Deus, a Jesus, aos guias e mentores, para que venha uma boa solução. Caso eu não deixe, eu pareço aquelas pessoas que chegam ali no centro da cidade, sobe ali num tijolo e fala assim: quem pode me ajudar a resolver um problema na minha vida amorosa? O que vocês acham que vai acontecer? Vai lotar de gente para dar opinião, não é assim? Vai. Já reparou que a gente sabe tudo da vida do outro? Me dá a vida de alguém que em menos de 15 minutos a gente resolve. Não resolve a nossa, mas a vida do outro é fácil. Então, isso que a gente tem que entender, que quando tem esse estímulo na vida, em todos os momentos, nos acodem esses pensamentos, que nós estamos lá, juntos nesse fluido. Pensamentos bons, ruins, os nossos, como é que a gente vai distinguir? Como é que a gente distingue um bom espírito de um espírito mau? Olha como é que o espírito se aproxima, ele vem como um manto, né? É como se ele fosse interpenetrando os nossos fluidos. Ele se aproxima a tal ponto, muitas vezes, que a criatura nem percebe, de tal acasalamento que a gente chama acasalamento fluídico, afinidade fluídica, de tantas vezes aquele espírito se aproximar, há um acasalamento que nem se percebe. Então, ele se aproxima como se fosse encobrindo a pessoa. E como é que eu vou saber se é um bom espírito ou um mau espírito? Aí eu pergunto. Eu já sei perceber como é essa presença espiritual. Um bom espírito me dá a sensação de leveza, me dá a sensação de paz, de tranquilidade do guia espiritual. Um espírito que não é bom, um espírito que não é, que a gente chama muito evoluído, o que ele vai trazer junto dele? Vai trazer lá as angústias dele, a dor dele, o desespero dele, e a gente vai perceber isso aí. Lembra que a gente falou do feedback? A gente vai fazer o registro. Ali houve comunicação. Porque se eu não perceber nada, ele não se comunicou nada. Eu não percebi nada. Ele está ali influenciando. Mas é o registro. Então, essa sensação ruim, que tipo de espírito é esse que se aproximou? Aí eu falo assim: eu tenho que me afastar dele porque eu sou melhor do que ele? Não, porque eu já sou toda complicada. Eu já trago uma série de problemas. China vai juntar com o do outro, vão ser dois cegos juntos, não é aquela história? Eu falo: meu filho, vamos devagar aí, porque já está dificultando aqui que carregar isso aqui que é de barro, né? E a gente pergunta, que tipo de influência é essa? Como é que eu vou distinguir? Que tipo de influência é essa? Aqui a gente pegou a figura, daquele dinheirinho caído no chão. Os espíritos certamente não levaram o dinheiro para ali. Mas certamente pode ter inspirado aquela pessoa ali a se aproximar daquele local ali que tem um dinheiro. E viu alguém deixar cair. Aí ele vai receber, teve um estímulo. Olha lá, dinheiro. Já deu todo o estímulo, né? Deu o estímulo, o dinheiro caiu. Aí vem. Se deu bem, pega mesmo. Achado não é roubado, quem perdeu foi relaxado. Tá tudo prontinho. Aí tem um outro lado que diz assim: poxa, mas você viu que aquele moço acabou de passar ali, você sabe onde é que ele mora, você viu que ele estava mexendo no bolso, Aí tem um outro lado. Então, como é que eu vou distinguir essa influência? Um bom espírito, ele sempre vai nos passar uma mensagem de edificação, de crescimento, de caridade, de olhar o outro. É tudo aquilo que leva ao progresso. E um espírito, uma influência ruim, basta a ausência do bem, que já é um espírito negativo. Bastou a ausência do bem. Então, não precisa nem ter comentado uma coisa mal. Então, a gente fica pensando assim: o estímulo vem, a experiência que eu possuo, ela é percebida por mim, eu percebo a aproximação espiritual, mas a decisão só cabe a mim, mais ninguém. Então, apesar de todas as influências, opiniões, ideias contrárias, eu decido.
Eu não sou um ser passivo, eu sou um ser ativo. Estou na vida de forma ativa. Por isso, a importância de nós ampliarmos a sensibilidade. Começarmos a distinguir mais aquele tom psíquico dos locais. É porque às vezes a gente anda correndo tanto, tão atabalhoado para chegar não sei onde, e depois quando chegar nesse lugar ir para não sei onde também, que a gente está fazendo que nem zumbi, né? Sem dormir. É por isso a importância a gente parar e sentir. O que eu estou sentindo aqui? Como é que é isso? Que pensamento está me chegando? Olha só, eu estava sentindo isso antes? Olha, de repente eu fiquei dessa maneira. Eu estava assim, o que aconteceu? Eu comi alguma coisa que me deu essa indisposição? Por que eu estou com essa cara feia então? O que está acontecendo? Ou então eu começo a ouvir alguém falando, e eu aprendo a ouvir além da voz da criatura. Ela está dando uma mensagem X, mas a vibração que ela está envolvendo aquela mensagem é completamente diferente. Então ela está falando sobre corações, sobre florzinha, sobre chuchuzinho, e a vibração dela não tem nada a ver com aquilo ali. Aí a gente fala, o que está acontecendo? Olha, a gente começa a entender que a gente sente o perfume do outro, daquele espírito que está ali. É o tom psíquico de cada um que a gente vai aprendendo a ver. Então, não é mais o que o outro fala, não é mais... O que ele traz? Que vibração é aquela quando chega perto de mim? Me acalma, me pacifica, eu me sinto acolhida? Ou é uma vibração que me afasta, que me incomoda, que machuca? Eu tenho que aprender a fazer essa percepção, senão eu não vou saber distinguir. Passamos agora então para essa regra, né, das manifestações espíritas. Ali, olha que figura. Está ali certamente um espírito ali desencarnado, né, no leito do hospital, eu pelo menos quis entender dessa maneira. E a gente pergunta, quem são esses espíritos desencarnados? A gente tem de afinidade aquela própria dificuldade. Então está ali o rapaz ali, ó, cruzando o dedo, né? Ele está evocando o quê? Está pedindo alguma coisa. No momento que ele está pedindo, que ele está pensando, ele está atraindo. O pensamento dele já saiu. E a gente, como é que ele sabe? Como é que ele atua, né? Como é que... Então tá ali, olha, desde que sobre nós atuam influências mais, é que as atraímos desejando aquilo. Então a gente botou aqui a imagem do outdoor. Então nossa mente é como se fosse um outdoor aqui, ó. Eu estou explicitando as minhas emoções. Eu posso estar olhando para uma criatura, fazendo aquele coraçãozinho, e dentro de mim, né, soltando veneno. São as minhas vibrações. E isso é o meu outdoor. O que tem no meu outdoor na maioria das vezes? Que tipo de pensamento eu coloco? É um pensamento de paz? É um pensamento de respeito? É um pensamento de dia a dia, de responsabilidade, ou é um pensamento de violência, de desrespeito, do mal? Isso tudo aqui no meu outdoor. Eu vou cristalizando. De tanto eu pensar naquilo, aquilo vai tomando forma. O pensamento, ele vai cristalizando a ponto de tomar forma. Então os espíritos, olha ali que nem um livro aberto ali, fulano, olha só que ela está pensando, está lá, ó. Está ali fazendo aquela cara ali, como é que ela está pensando aquilo ali, como é que ela gosta daquilo ali. Então por isso que muitas vezes a gente fala assim, nossa, mas fulano é uma pessoa, né, com aquela aparência, com aquele jeito, tem tantos esses espíritos próximos a ela. Bem, um dos motivos certamente é uma afinidade.
Depois a gente vai ver o restante. Mas um dos motivos tem que ter uma afinidade, sem dúvida nenhuma, ou atual ou anterior. Mas tem uma questão de afinidade. Por isso a questão, temos que tomar muito cuidado, porque os nossos desejos serão realizados. Eles tomam forma. Todos os nossos desejos vão se formando, a gente fala de cristalizar. Eu mudei de ideia. Eu agora, tudo aquilo que eu queria, eu não quero mais. Então, desmonta isso aí que você construiu. Você vê que muitas vezes nós temos que desconstruir processos mentais com o outro. A gente às vezes tem uma convivência, cria uma situação, e depois a gente tem que ir lá e desconstruir aquilo ali para poder recomeçar. Uma outra questão é sobre essa perseguição desses espíritos. É pessoal ou não é pessoal? Pô, mas é comigo? Esse problema é comigo? Então tem dois casos. Não pessoal, está ali a mocinha, né? Com aquela bolsa que toda mulher gosta de ter, cheia de coisa, né? Lotada, e ela não acha ali, né, a chave na hora de sair, o celular. Então são esses espíritos muitas vezes que estão no ambiente. Eles não têm uma questão pessoal. São espíritos brincalhões ainda, espíritos ainda que gostam de pregar, que a gente gosta de pregar peça. Não tem gente que é assim? Que adora fazer uma... Dentro delas a consciência dessa maldade. Então cria uma desarmonia. Na realidade, esses espíritos muitas vezes vai nos trazer a lembrança, né, da paciência. É igual aquela pessoa quando começa a perturbar a gente. Se a gente der atenção, aquilo piora, já viu que é assim? Aí quando a gente deixa fulano falar, faz de conta que aquilo não está nem machucando, aquela criatura cansa. Então, muitas vezes, nós precisamos cansar o espírito. Ele vê que ele ali ele não consegue espaço para crescer, para fazer, porque o outro não vai dar palco para ele, não é? Agora, se der palco, começar lá a falar palavra feia. O problema é quando pensa diferente. O problema é quando alguém fala assim, olha, eu sou muito bom, contanto que não pise no meu calo. Oh, não é bom. O bom mesmo vai pisar no calo dele, quem não fala nada. Então nós somos bons até a página, cada um tem a sua página. Tem gente que não sai nem do sumário, né? Tem uns que vão até a página mais fina do livro. Então para nós sentirmos até que espaço eu me permito. Então, ele nos permite conhecer. Porque ser fiel a Deus no dia de sol, no dia que está tudo bem, que em casa está todo mundo com saúde e o dinheiro está no bolso, eu vou ser fiel a Deus. É bom. O problema é quando isso não está dessa maneira. Eu também me conheço. Como é que é minha fidelidade a Deus no momento que as coisas não ocorrem de uma forma que a gente chama aventurosa, né? Em brisa, em tranquilidade. Então, ele nos permite para conhecer e colocar a nossa fé em prova. Quantas criaturas se dizem fiéis a Deus, religiosas, e no primeiro movimento de tempestade pensam as coisas mais absurdas possíveis de rebeldia contra a própria vida. Então ali ela pode se conhecer e testar a sua fé. A confiança no Pai em todos os momentos. A gente vai lembrar da figura de Jó, né? Deus deu e Deus tira e Deus dá de novo. Louvado seja Deus. É quando a gente compreender a fé que a gente deposita no Pai. Isso aqui é só um acessório, esse momento reencarnatório. E eu vou passar por experiência de testar a minha fé. É natural. Então ele permite para eu me conhecer, para eu saber como é que está a minha paciência. A gente não fala, Deus me dá paciência. Vai dar. Vai permitir daquele espírito ali perturbado se aproximar de você, lá no ônibus, e começar a criar aquele problema. Pronto. Você não queria paciência ali? Excelente momento para desenvolver a paciência. Como é que você vai desenvolver paciência se ninguém te contraria? Como que vai desenvolver paciência? Não tem. Aí a gente fala, eu preciso trabalhar paciência. Me joga lá no Brasil, né? Me joga
com uma dificuldade financeira, que eu dependa das coisas públicas, que eu tenha que enfrentar o trânsito. Aí a gente vê como é que a gente vai desenvolver essa paciência. Aí a gente fala, eu estou lá nos primeiros níveis. A gente vai lembrar a questão, né, de conhecer essa fé. Jesus andando sobre as águas é colocado em alguns versículos dos evangelistas, do Mateus, né? Nós lembramos dessa passagem de Jesus caminhando sobre as águas, se aproximando ali do barco deles. Eles tiveram medo, achavam que era um fantasma, e Jesus falou que era ele, né? Então Pedro ficou maravilhado, falou assim: Jesus, se o Senhor me chamar eu vou, né? Jesus falou: sou eu, vem. Jesus sempre fala isso pra gente, né? Vem, vamos. Então Pedro começou a andar nas águas, ele andou nas águas. Só que naquele momento veio uma tempestade e começou a mexer com tudo. Pedro teve medo. Na hora que teve medo, Pedro afundou. É quando Jesus fala, né, a questão da falta de fé. Então, nós, muitas vezes, na primeira tempestade, na primeira contrariedade, nós afundamos. Nós estávamos andando sobre as águas. Quantas vezes nós estamos passando situações dificílimas na área da saúde, na área financeira, na área familiar. A gente vai assim, ó, quero parar nem para pensar muito, né? Deixa eu ir. Começar a parar para fazer conta, começar a parar para pensar em pormenores, aí a gente dá um medo. Porque na vida de todos nós teremos momentos de tempestade. Todos nós passaremos pela tempestade. A gente sempre lembra da palmeira. A palmeira na tempestade, ela vai para um lado, ela vai para o outro, ela vai para um lado, ela vai para o outro e não quebra. Por que ela não quebra? Porque ela é flexível. Ela é flexível à tempestade da vida. Uma árvore muito firme e lenhosa, ela quebra. Por isso que muitas vezes a gente vai aprendendo a contornar a situação e se conformar. Muitas vezes fala, se conforma. O que é conformar? Tomar uma nova forma. Vocês já viram lá o toureiro? Como é que o toureiro faz lá com o touro, né? Ele vai jogando lá o pano vermelho e vai cansando o touro. Ele não vai de frente para o touro, porque ele sabe que o touro tem mais força do que ele. Se o touro vier contra ele, vai matar. Como é que ele vence o touro? Pela inteligência. Ele vai cansando lá o bicho e vai levando. Muitas das nossas situações, nós precisamos ter a arte de contornar e não enfrentar. Outras são enfrentadas, outras são enfrentamentos contornados, porque senão a gente não vai suportar. Então nós vamos entender que esse momento de tempestade, momento mesmo às vezes de escuridão na nossa vida, nós passamos sozinhos. É particular do espírito. Por mais que você conte para o outro não vai entender. Você até desabafa, mas não tenta achar que o outro vai sentir, porque não vai. Aquela história é o momento nosso com Jesus, sozinho. Ninguém, não tem plateia, ninguém vê. É aquela caminhada que a gente fala no deserto. Todos nós passaremos. Mas quando temos fé, nós caminhamos. Então a gente tem que se dar conta. Jesus está chamando. Ele sabe melhor do que eu as minhas fraquezas. Ele me conhece. Ele conhece as suas ovelhas pelo nome. Ele me conhece profundamente. Eu não acredito em mim. Muitas vezes eu me acho incapaz. Mas Ele acredita em mim, o que eu vou fazer? Meu Pai me ama, apesar de ser como eu sou. Deus me ama, Jesus me ama, e meu benfeitor foi meu fiador espiritual. Foi lá, não, olha, eu sou fiador dessa criatura aqui, olha a coragem que ele teve. Olha bem, ele acredita naquilo que eu não acredito. Por quê? Porque ele conhece a lei do progresso melhor do que eu. Ele tem certeza da lei do progresso. Ele sabe que um dia eu serei um espírito superior. É uma questão de tempo.
É uma questão do livre-arbítrio, mas não vai ter jeito, todos nós seremos. Então a gente começa a perder a ansiedade de resolver tudo naquele dia, naquela hora, naquela encarnação. Tem situações que nós não vamos entender por quê. Por que eu estou passando por isso? Por que eu estou sofrendo aquilo outro? O que eu fiz? O que eu deixei de fazer? Não temos condições de saber. Não temos condições de saber. É igual procurar, que a gente fala, casca em cabeça, cabelo em casca de ovo. Não busca. Não vale a pena. A gente entra num labirinto complicado, um labirinto mental, de indagações para o plano espiritual, chorando as nossas pitangas, com aquele sentimento de mazela, de coitados, de vítimas. Aí se aproximam aqueles espíritos para dizer que a gente foi injustiçado, que a gente realmente é uma pessoa maravilhosa, que não precisa passar nada aqui. Não tem, pessoal? Que vai aumentar mais a nossa falta de fé, que a gente vai achar que Deus esqueceu da gente. E aí, daí não tem fim, daí é para barracão abaixo. E vai rolar, que vão ser. Porque para subir é difícil. Olha, para subir é difícil, a gente entra em prece, faz meditação, pede para fulano rezar para a gente bota o nome na radiação. Vai. Aí a gente consegue ter um mínimo de estabilidade emocional. Vem uma situaçãozinha, põe tudo a perder, porque a gente se solta. Para descambar a morra abaixo a gente vai, porque faltou disciplina alimentar. Então quando a gente fala, puxa, por que está acontecendo comigo, né? Ou aqui na minha família, ou aqui com meu filho, isso não é justo, né? Ou a gente liga lá a televisão, vê uma cena e fala, nossa, isso não é justo. Isso não é justo significa que Deus não é justo. Porque se eu já entendi que Deus é a causa de tudo, se um efeito não é justo, a causa não está justa, logo Deus não é justo. Não é justo aquilo acontecer na minha casa comigo, mas na casa do vizinho pode acontecer. É natural. Aí a gente vem com aquelas falas, mas é da vida. Aprende, amigo, e segue adiante. Mas lá em casa a dor é pior. Então a gente começa a raciocinar. Deus é justo. Está tudo certo. Eu não entendo. Eu não compreendo, porque eu não tenho condições nem de saber. Eu não suportaria saber. Muitas vezes. Uma luz em demasia iria me cegar. Então, sem agredir, Deus permite que eu caminhe do meu tempo. Com calma, Ele sabe que eu vou chegar lá. Sem o desespero. Ele vai falando, deixa que ela vai chegar lá. Nada, Deus não agride nenhum de nós, nos permite caminhar. E a gente fala, mas como é que estou atraindo esses espíritos então? Mais uma vez, né? Eu que atraio, eu que evoquei ele pelo meu pensamento. Mas eu estou pensando diferente. Aí a gente botou ali o espelho, né? A questão do espelho. Vamos reparar uma coisa. O nosso perispírito, que é esse corpo perispiritual, ele o tempo todo, ele irradia os nossos pensamentos. É uma fonte. Vamos imaginar uma fonte de água, o tempo todo irradiando o pensamento. O nosso perispírito é assim, o tempo todo irradiando o pensamento. Esse tipo de pensamento que nós irradiamos, eles refletem as nossas emoções. Eles refletem os nossos pensamentos. Então funciona ali como um espelho, olha. Eu estou com uma cara bonitinha, mas no meu perispírito é aquela imagem ali. E os espíritos que não se deixam levar pelas nossas carinhas, eles olham o nosso espírito como é. Está ali, para todo mundo ver. Então o foco não está na minha carinha. Meu foco está na minha essência. Como eu sinto, como é que eu me permito ainda irradiar. Mudar o quadro. Então, quando a gente pensa aqui, olha,
purificar a fonte, né? A gente tem ali a primeira gravura de um perispírito irradiando constantemente, colocando para fora todas as suas emoções, pensamentos e sentimentos. E ali na segunda gravura ali uma gravura de alguém caçando lá um insetozinho, tentando matar. Vamos imaginar que nem no livro Gênesis, Kardec nos colocou. Estamos nós, vamos traduzir isso para o nosso dia a dia. Estamos nós lá na nossa cozinha, acabamos lá de mexer lá na nossa comida, fizemos lá um peixe, ou um camarão, seja lá que for, uma carne, pegamos jogando o resto lá na nossa lixeirinha lá da pia. A janela está aberta, naturalmente, geralmente, vão entrar lá as moscas, vão entrar mosca. Aí a gente pega o pano de prato, sai atrás daquela mosca, bota a mosca para fora naquela janela. Aí a gente bobeou, ela entrou lá pelo outro basculhante, a gente pega o pano de prato, bota a mosca para fora e fica caçando mosca. Sem nos perguntar, por que aquela mosca está vindo ali? Então tem uma lixeira que está atraindo aquela mosca. A hora que eu resolvo limpar aquela lixeira, limpar a minha pia, modificar aquilo ali, ela não tem mais motivo para estar ali. Então muitas vezes nós fazemos um trabalho exterior, esquecendo que o foco está dentro de nós. O que a gente está carregando? Então não é a forma como eu uso o meu cabelo, ou uso a minha roupa, ou uso as minhas vozinhas, ou falo as minhas palavrinhas. Não é isso. É a vibração. O foco está dentro das minhas vibrações, das minhas emoções. É isso que a gente precisa perceber. Então, a gente precisa purificar, não é essa parte externa, é interna. É olhar dentro de nós. Por isso que a doutrina espírita constantemente nos convida a esse processo, né, de autoconhecimento, que a gente chama de reforma, de limpeza íntima. E a gente fala ali, como é que a gente vai neutralizar essas influências negativas? Eu botei ali a figura da Eva, né? A Eva, a serpente e a maçã. A gente sempre brinca, né? Perguntaram para Eva, a Eva jogou a culpa lá na serpente, a serpente jogou a culpa na maçã, e cada um foi, e Adão primeiramente foi o que jogou a culpa em Eva. Ou seja, é o processo de cada um apontar o dedo para o outro e não assumir responsabilidade. E a gente fala, não nos deixe cair em tentação, meu pai. Afaste essa pessoa que de perto de mim. Mas peraí, isso tudo é dentro de mim. Os outros sempre vão existir. Sempre. A gente começa a compreender que o outro é problema dele com o guia espiritual dele, problema nosso. O nosso comprometimento com a nossa evolução, com o nosso progresso, como sou eu que tenho comigo. Então eu tenho que entender que tal da tentação reside dentro de mim. Cabe eu conhecê-la e fortalecer a minha virtude e ir vencendo aquela dificuldade. Então não adianta falar, vou terminar, vou parar com esse comportamento vicioso. Ok, você vai parar com esse comportamento vicioso em nome de quê? Porque alguém falou que você vai para o inferno? A gente já sabe que isso não existe. Porque alguém fez cara feia? Isso é o de menos. Por que você vai mudar de comportamento? Essa é a questão. Porque alguém falou? Isso não vai ser suficiente no dia de dificuldade. Então, quando a gente começa a compreender a tomada de decisão, porque não vai ter mágica. Não é eu tomar um passe que vai resolver, não é eu ir num lugar que alguém vai me dizer que eu fui salvo, não é eu me confessar para alguém, não é nada disso. Isso é um processo diário. De olhar dentro de mim e falar, olha isso aqui como é que está em desajuste. Olha esse comportamento aqui, como é que está fora da lei de Deus. Como é que eu ainda estou desajustada nisso aqui. Então eu começo primeiro a trabalhar na mente. Eu compreendo aquilo ali. Eu tenho que entender. Porque se não entender nada, aquilo vai virar uma panela de pressão e eu vou explodir. De tanto não pode, que eu vou falar para mim, porque eu dou um montão de coisa errada. Não pode isso, não pode aquilo outro, não pode fazer assim, não pode fazer assado. Que vida é essa? Mas peraí, não pode por quê? É quando eu falo, não, eu decidi modificar esse meu comportamento aqui em nome da saúde, qualidade de vida.
Eu quero isso aqui na minha vida. Olha o que eu quero. Então, a natureza não vai ficar com zero, não. Eu vou tirar aquilo ali porque eu vou dar uma outra coisa agora. Eu tenho uma outra conquista a ser feita. Então, quando eu reparo dentro de mim, eu falo, ó, sabe como é que eu tenho uma fragilidade aqui? Ó? Eu tenho que fortalecer a virtude representativa contrária a isso aqui. Então, se eu sou uma pessoa impaciente, intransigente, inflexível, intolerante, tudo que é que vocês imaginarem, eu tenho que fazer alguns movimentos. Tem receita de bolo? Não tem. Não tem receita de bolo. Se alguém falar receita de bolo, não está falando a verdade. Porque não existe. Isso é uma viagem. E cada um vai dar o seu contorno. Cada um vai encontrar uma forma de conversar consigo mesmo. E de olhar para dentro de si e falar, olha, eu já gostei disso. Eu até gosto, hein? Eu ainda gosto disso, eu me conheço. Eu vou me afastar um pouquinho, não é porque eu estou te renegando, não. É porque eu me conheço. Eu sei que se eu ficar aí, daqui a pouco eu estou fazendo a mesma coisa. Eu me conheço, eu gosto disso ainda, mas eu não quero mais isso para mim. Isso eu não quero mais para mim. Isso é uma decisão minha, que não implica que você também tome a mesma. Você vai tomar no seu tempo. Eu não quero mais isso para mim. Eu não sou mais de briga, não vou querer mais brigar. Eu não sou mais de fofoca, não quero ouvir história de ninguém. São decisões pessoais que eu busco para fortalecer. Por quê? Porque eu tenho dificuldade, às vezes, muitas vezes, naquela situação. Olha, se eu reconheço que eu tenho dificuldade para controlar ali uma guloseima, para que eu vou fazer guloseima e ficar na minha frente? Ah, porque eu sou forte? Não, eu não sou forte. Eu sei, quem tem que saber se é forte não sou eu. Eu não sou forte. Para que uma vez mais eu vou colecionar fracassos? Eu vou esperar eu me fortalecer mais. Eu preciso desse tempo, porque o tempo que eu levei fazendo aquilo é muito maior do que 2 semanas, ou 3 dias, ou 2 anos, ou 20 anos. Eu que tenho que saber quanto tempo eu preciso. Então, muitas vezes, aquilo foi uma lição nova que eu aprendi, que me sensibilizou, que eu tenho consciência que aquilo é importante para mim, mas entre eu saber e eu fazer, existe um espaço de respeito comigo. Eu não posso desistir. Eu sei que para modificar eu vou me esforçar, eu vou fazer sacrifício. É incômodo porque eu vou sair daquele lugar comum. Eu vou incomodar muita gente. Eu vou. Mas todo dia eu vou um pouquinho. Ah, não consegui. É natural. Ué, qual foi a novidade que eu não consegui? Por que alguém vai estar espantado? Eu vou estar espantada? Porque não deu, que eu fiz uma coisa e aquilo não funcionou, não deu certo? Ué, que ideia eu tinha de mim? Será que eu me tinha em tão alta conta que tudo que eu fizesse ia dar certo? Que eu não ia cair nunca mais de nenhuma casquinha de banana? É muita pretensão. Muita. Então é quando a gente se olha e fala assim, calma, vamos lá, alma, não pode parar. Todo dia um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho. Mas com respeito, com ternura. Ah, o meu passado espiritual é meu passado espiritual. Graças a ele eu estou aqui hoje. Graças aos meus erros eu estou aqui hoje. Por que eu tenho que ter vergonha do meu passado espiritual? Então, são essas ideias que a gente tem que aprender a trabalhar dentro da gente. É entender, primeiramente, com a própria mente, a própria palavra diz, a gente sente essa vontade e começa a fazer, a agir, a colocar para fora do nosso ser, através das mãos, dos olhos, da fala. É essa mudança. Então, quando muitas pessoas falam assim, mágica. Eu quero uma mágica. Eu sou uma criatura cheia de problemas, imperfeições, dificuldades. Eu quero uma mágica. Eu quero que alguém me dê um passe de mágica. E não tem. Quantos amigos nos procuram querendo uma mágica? Uma solução instantânea? Não tem. E aí você fala para a pessoa que não tem, ela então acha que vai procurar um centro mais forte, não é?
porque isso não está fazendo mágica. Então ela vai bater cabeça aqui, vai bater cabeça ali, deixa ela bater cabeça. Vai bater cabeça até encontrar que ela tem que bater cabeça com ela mesma. Na realidade, de toda a vida é essa. É esse encontro e falar, sou eu. Está aí, o foco está no meu comportamento. Está nessa forma ainda desajustada de sentir, de pensar, de analisar as coisas. Eu tenho que estudar, eu tenho que entender melhor, eu tenho que buscar um modelo. O modelo é Jesus. A bússola é Jesus. Está à nossa disposição. A doutrina espírita nos ajuda a fazer essa compreensão. Então nós temos esse esclarecimento que a doutrina espírita nos oferta. Como lidar com essas situações? Como é que a gente vai lidar? É com a gente mesmo. Porque é conhecida aquela história que a criatura se preparou para encontrar com o maior inimigo dela espiritual. Falaram para ela, olha minha filha, você espera dar 8 horas da noite, apaga a luz, acende uma vela e começa a evocar o teu inimigo espiritual. Vai ali de frente para um espelho que ele vai aparecer. E aparece a gente mesmo, né? Está ali nosso retratinho no espelho. Nós somos nossos maiores inimigos. Muitas vezes nós criamos situações desnecessárias. Muitas vezes nós mesmos nos comprometemos. Somos nós que criamos ciladas, damos o famoso, né? Acertamos o nosso próprio pé. Aí a gente volta e fala, encontrei o maior inimigo sou eu mesmo, é o meu cada um, é a minha forma de sentir, então vamos trabalhar essa situação. Nos conta que foi uma pessoa, né, buscar o Chico, como muitas vêm nas nossas casas, pedindo para tirar um espírito perturbado. As pessoas falam um encosto, né, porque eles encostam ali e fica, né. A gente também às vezes encosta no lugar e fica, não fica? Assim, paradinho, fica ali. Eu não quero te perturbar não, só quero ficar encostado aqui, sugando aqui os teus fluidos. Aí fica ali. Então pediram, Chico, dá para tirar esse espírito, esse encosto que é perto de mim? Aí o Chico falou, mas por que eu vou tirar ele? Vamos sentar todo mundo junto para estudar. Então, realmente, é quando a gente começa a compreender que muitas vezes as pessoas vêm à casa espírita para pedir para a retirada de um determinado espírito que está perturbando no ambiente ou com aquela criatura, o espírito é tirado. Vocês sabem o que acontece? A criatura vai lá para fora, vai arranjar mais problema lá fora. Aquele espírito fica na casa, vira trabalhador, se melhora, progride, não quer nem mais chegar perto daquela criatura complicada. E muitas vezes tem que vir atender quando ela volta, porque a dor vai dar de novo e vai voltar, porque ela é complicada. Então, muitas vezes, esses espíritos ficam na casa convidados. É quando a gente fala, por que é o outro que tem que sair? Vamos junto, vamos nos evangelizar. Então, quando a gente começa a compreender que nós estamos aqui num grupo, né? A gente fala aqui no mecanismo de influenciação, pode passar, e os recursos. Nós vamos lembrar daquele moço ali batendo na porta. E são esses pensamentos que nos chegam. Ele bate na porta assim, toc, toc, toc. Vocês já imaginaram? Se cada pessoa, hoje em dia já não tem mais vendedor em porta não, antigamente tinha. Batiam lá no portão, tinha que atender aquela campainha toda hora. Hoje está até melhor. Mas vocês já imaginaram, se cada um que bater na nossa porta, cada um que telefonar, cada um que mandar um e-mail, a gente parar para ouvir a criatura? Vender lá o peixe dela? Todo mundo a gente falasse assim, entra aí, senta aqui, conta aqui que você veio vender. Aí te escuta a pessoa falar aquilo tudo. A gente não faz isso. Então, essa questão que a gente está falando, dessas influenciações negativas, esse toque-toque na nossa mente o dia inteiro. São pensamentos, foi o que a gente falou lá atrás. São essas ideias que nos estimulam a pensar. Então a gente está lá, né, na Santa Paz do Senhor, como a gente fala, fritando lá aqueles temperos para adicionar lá a nossa comida, e vem aquele pensamento assim, ó, teu marido, ó, tá lá fora, você sabe fulana? Aí vem, ou então vem aquilo assim, sabe teu filho? Ó, sabe aquele negócio que você falou? Ele está fazendo isso. Ó, a sua vizinha, você viu como é que ela te olhou diferente? Ó, o teu colega de trabalho te olhou, acho que ele gosta das coisas que você tem. Ó, tudo batendo na cabeça. Toque, 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 toque.
vai bater. É isso que a gente tem que entender. A boca do outro é livre para falar, a mente do outro é livre para pensar. Mas eu decido se eu abro aquela porta. Eu decido se eu ligo, me coloco de plugue para aquela tomada, para a gente se encontrar. É quando eu abro a porta e falo para o outro, pode entrar. Essa é uma decisão minha. Entra, senta aí. Então, quando a gente fala para o outro, senta aí, para o pensamento entrar e sentar, é onde já tem um intercâmbio. Aí já não é mais aquele pensamento que está batendo, não, ele já entrou. Aí começa a fazer aquele filme, né? Aí estou eu lá, fazendo o arroz e pensando, mas se fulano falar isso, eu vou falar aquilo outro. Aí, mas ele vai falar aquilo outro, aí eu vou falar aquilo outro também. Aí eu vou... Ó, aí meu perispírito está irradiando, aí eu estou desenhando, eu já fui lá na casa de fulano, já paguei, já dei tapa, já fiz e aconteci. Enquanto eu estou ali, só cozinhando o meu arroz ali. O outro olha e fala, mas coitada, ela está ali quietinha, está lá lavando uma roupa. E o pensamento já saiu, já foi na casa do vizinho, já brigou com a vizinha, já respondeu o que tinha que responder, já foi no local do trabalho, já falou uma e boa para aquela criatura que está ali perturbando, já foi não sei aonde, também foi lá em Brasília e já fez e aconteceu. Enquanto eu estou ali lavando só uma blusinha às vezes. Olha como é que é a nossa mente. A gente tem um teatro. E o outro fala, eu respondo, o outro faz, eu faço de novo. E a gente não sabe o que está perturbado. É isso aí. A ideia entrou e eu me permiti conversar com ela. Aceitar a ideia dela e me coloquei como naquela imagem. Aí a gente vai pensar assim, qual a consequência disso? Os distúrbios, as doenças, né? Todas essas síndromes que nós vamos vendo hoje em dia, são síndromes, são essas perturbações. Vocês já viram que às vezes a gente está na casa espírita, né? Às vezes a gente acorda a mesma coisa, às vezes que vai alguém dormindo, eu dou aquela sonzada assim, mas tem gente que tem uma voz mais gostosinha, que quando vai fazendo o estudo, a criatura fica aqui, aí aquele espírito que está ali mantado com ela, porque está no intercâmbio mental, começa a tirar... Começa a chamar a pessoa, sai daí. Aí a pessoa abre aquele bocão ali, aí fala assim, eu estava participando em espírito. Tá assim, tu já está lá do lado de fora, já foi até por outro país. Então, lógico que a gente sabe que muitas vezes as pessoas estão cansadas, uma série de situações, mas eu estou falando, às vezes, uma situação dessa, né, de presença espiritual. É aquele sono excessivo, é aquela moleza, é aquele mal-estar, muitas vezes, para sair. Então a gente fica pensando, será que é só uma indisposição física? Ou será que não é? Então eu tenho que me conhecer. Ué, quando a gente falou dessas influências no horário da noite, quantas vezes a pessoa acorda e fala assim, olha, eu acordei hoje, olha, e hoje não estou para brincadeira. E eu acordei com uma vontade, tá aí a influência. Acordou com vontade de quê? Com quem que você estava? Acordou com vontade de mandar beijo para todo mundo? De dizer que te amo? Ou acordou com vontade de arranjar problema e confusão? É isso que a gente tem que se conhecer. Eu estava sentindo isso, aí de repente me deu uma raiva de fulano. Mas por que me deu raiva de fulano? Fulano não me fez nada. De repente eu senti raiva de fulano. É normal? Então é quando a gente começa a se conhecer. Eu estava sentindo essa dor, essa angústia que eu estou sentindo. Isso aqui é meu? Essa angústia não é minha. Eu estava bem. Por que essa angústia está vindo aqui agora? Fazer uma melhor decisão. E ter confiança que essa ajuda vai chegar. É isso que nós precisamos também. Então, nós conseguimos compreender que na vida, num planeta como o nosso, os problemas vão aparecer, as doenças vão aparecer, as situações de desavenças vão existir. Nós somos espíritos ainda com muitas dificuldades, todos nós, por isso estamos juntos, para caminharmos juntos. Viveremos vibrações diferentes, arrastamentos ao mal, percepções de coisas ruins.
mas nós possuímos dentro de nós uma coisa que ninguém consegue colocar a mão, que é a nossa vontade, é o nosso desejo. Isso é só a gente. Isso é uma janela que só abre de dentro para fora. Então, eu, com a minha vontade, decido. Não sou mais uma criatura que desconhece essas circunstâncias. E assim somos nós. Então, a doutrina espírita nos trouxe o esclarecimento, nos deu o entendimento de todo esse mecanismo, mas também nos oferta o consolo de Jesus, o consolo dos guias e mentores espirituais, que estão sempre junto de nós, esperando a nossa decisão, porque nós temos o livre-arbítrio. Isso se chama respeito. Eles nos respeitam, nos aguardam e continuam nos amando. Mas cabe a cada um de nós buscarmos a cada dia crescer e melhorar, agradecido a Jesus e a toda essa espiritualidade. A imagem do Cristo, lembrando quando Ele nos convida: vinde a mim, todos vós que estáis sobrecarregados e aflitos, que possamos ir e a Jesus. Obrigado.